Olá, sou Damares Carvalho, arquiteta urbanista e sou professora na disciplina de maquetes nas aulas práticas. Hoje nós vamos finalizar a unidade de ensino 3, que é a aula prática 4, tá? E nessa unidade nós vamos trabalhar nas sessões 3 e 4. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu gostaria de mostrar para você quais são os conhecimentos prévios necessários para um bom entendimento e um bom acompanhamento dessa aula. Os conhecimentos necessários são leitura, de plantas, cortes e elevações, a leitura de plantas topográficas, noções básicas de escala, noções básicas de desenho técnico e também a leitura de implantação urbana. Esses, então, são os conhecimentos prévios, que você precisa ter para acompanhar essa aula. E agora eu vou mostrar para você qual é o resumo dos conteúdos que são abordados nas sessões que nós vamos trabalhar hoje na aula. Então, nós temos, nós temos nessas sessões maquetes volumétricas do entorno, as maquetes volumétricas de projeto, conceituação, maquete croquis estrutural e experimentação de diversas geometrias estruturais através da maquete croquis. Esses, então, são os conteúdos que nós vamos disponibilizar hoje para vocês. Nós vamos agora conhecer quais serão os procedimentos gerais executados nessa aula de hoje. Vamos ao quadro? Então, nós vamos hoje fazer, executar uma maquete de ocupação urbana, tá? E o estudo desse entorno no processo de projeto. A escala que nós vamos trabalhar é 1:250 nessa maquete. E nós vamos, então, fazer o estudo desse entorno, justamente na questão do processo de projeto, como que esse entorno vai influenciar, principalmente levando em consideração os princípios de insolação, os fluxos e acessos, tá? Vamos também executar a volumetria de um condomínio residencial vertical e também fazer experimentação de geometrias estruturais. Vamos conhecer agora qual é a atividade geral que vai nortear a maioria das atividades de hoje nessa aula. Vamos ao quadro? Então, a atividade geral, na verdade, é a seguinte: você foi selecionado a fazer parte de um grupo de estudos para a implantação de um condomínio residencial, tá? No escritório onde trabalha. Você deve escolher, então, uma das tipologias pré-definidas abaixo para trabalhar o edifício. Então, nós temos aqui 3 possibilidades de tipologia que foram disponibilizadas para você em arquivo. Você vai escolher uma delas para poder trabalhar, tá? Sempre lembrando que esse arquivo foi disponibilizado em PDF e nós vamos trabalhar na escala 1:250. Alguns itens devem ser pensados na implantação. Então, o que a gente vai ter que se atentar na hora de fazer o posicionamento, Quais são as zonas de insolação, causando uma maior eficiência energética e reduzindo, por consequência, o gasto com energia. Nós vamos também ter que analisar as zonas de sombreamento, tá? Para as atividades ao ar livre, utilizando geometrias como pergolados e marquises, até mesmo vegetação, tá? Vamos trabalhar também o posicionamento dessa tipologia que nós vamos escolher, cada um vai escolher a sua, priorizando, então, como eu disse, a insolação, nas fachadas leste e norte, principalmente, e lembrando a questão da piscina que nós vamos ter que posicionar também junto da área de lazer, certo? Então, nós vamos ter que pensar, além do posicionamento da própria edificação, nós vamos ter que pensar também no posicionamento da área de lazer, que é a piscina e os pergolados que vão fazer a parte desse estudo, tá? Nós vamos agora conhecer a nossa primeira atividade. Vamos ao quadro? Então, essa daqui foi a base que nós realizamos na aula passada, tá? Lembrando que ela tem
o norte já definido em planta, para a gente poder ter esse entendimento melhor. Então, essa é a base que nós vamos utilizar, tá? E nós vamos agora fazer um estudo de implantação. O que nós vamos fazer? Nós vamos recortar os volumes das edificações do entorno, tá? De acordo com o gabarito, que é a altura, né, na verdade, e as dimensões já estipuladas em planta. Então, nós temos aqui o desenho do nosso segundo arquivo, que já tem o posicionamento dessas tipologias no local definido, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar, a gente tem as dimensões aqui e tem o gabarito específico para cada chura. Então, nós vamos recortar em sabão esse volume e depois que nós recortarmos todos os volumes, nós vamos, então, colar essas edificações, né, na base da maquete que nós fizemos na aula passada. Depois que a gente trabalhar com isso, aí a gente vai começar a trabalhar com a tipologia escolhida, né? Nós vamos escolher e aí a gente vai para a próxima atividade. Vamos agora para a mesa de trabalho executar essa primeira atividade e dar início ao nosso trabalho de hoje. Vamos lá? Então, lembrando, essa daqui é a nossa base, tá? Nós primeiro vamos, então, trabalhar o entorno, que são justamente essa área, né? O nosso terreno é esse aqui, tá? Eu vou pegar o arquivo que eu disponibilizei para vocês, que é esse aqui, ó, certo? Eu vou deixar sempre na mesma posição para ficar mais fácil. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer como um molde vazado para poder desenhar a tipologia no lugar correto, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é recortar a lateral. Guardem esse papel para vocês terem a noção e a dimensão dessas tipologias, tá? Vou recortar, então, essa lateral. Opa. E depois que eu recortar a lateral, eu vou tirar o entorno das edificações, que eu vou mostrar para vocês. Por que eu estou tirando essa lateral? Justamente para eu poder ter essa noção e encaixar certinho no meu terreno, tá vendo? Então, depois que eu encaixo, eu consigo posicionar. Mas antes, eu preciso fazer o recorte de todas as peças. Eu já deixei uma já recortada para vocês poderem entender. Então, eu tenho isso. O que eu vou fazer? Eu vou recortar 3 lados das tipologias para fazer uma janelinha, ó. Tá vendo? Então, cada uma delas eu vou fazer essa janela, certo? Para poder fazer o desenho da tipologia no local correto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita crepe e vou prender esse papel na minha base, bem certinho, para eu fazer o desenho corretamente. Prendi aqui, vou na outra ponta. Muito grande. Então, agora que já está preso, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar o entorno de cada edificação. Então, eu vou pegar aqui o primeiro, vou fazer um traço. Se você quiser fazer com a régua, pode também, tá? Mas o papel, ele já te dá a base para poder desenhar, ó.
Então, vou fazer essa, fechei, vou fazer a segunda. Outra de cima. Fazer o contorno de todas elas. Isso aqui funciona como um molde vazado, né? E por que eu não tirei as peças? Para não confundir depois a questão do gabarito, tá? Então, eu já deixei ela presa, porque nós vamos precisar dele como norteador do desenho das tipologias, né? Então, essa aqui é a última. E aqui eu não coloquei nada, porque aqui é o terreno que nós vamos trabalhar, tá? Então, agora, eu vou tirar. Tira bem devagar, com cuidado, para não ter perigo de rasgar a sua folha. Vou tirar essas folhas daqui que eu não estou usando. E agora eu vou tirar o meu gabarito e fica o desenho, o posicionamento de todas as tipologias do entorno no local correto, tá? Agora eu vou deixar de lado a base e vou ensinar como que vocês vão recortar essa tipologia. Então, eu vou tirar a base daqui. Nós vamos usar esse gabarito de modelo, tá? Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma barra de sabão de coco. Na verdade, o sabão de coco é por conta da cor, tá? A maquete é monocromática, então a gente vai... E aí, eu vou fazer o recorte de cada tipologia. Então, essa daqui, por exemplo, eu tenho aqui o gabarito que eu recortei, eu tenho 4 metros de altura dessa tipologia. Então, eu vou pegar o meu escalímetro, lembrando que a gente está trabalhando na 1:250, e vou ver qual é a medida desse elemento. Então, eu vou trazer aqui, eu tenho 11 por 11, tá? Na verdade, 110, né? Porque é 1:25. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha barra de sabão. Se quiser também, você pode colocar o moldezinho por cima, tá? É uma possibilidade. Mas, quando você coloca o molde por cima, você acaba não aproveitando a barra de sabão o suficiente. Então, eu prefiro já medir na própria barra, tá? Então, eu vou pegar aqui. Você pode pegar a lapiseira sem grafite, sem a ponta do grafite, para poder riscar, tá? Então, eu tenho aqui 110. Marquei, marco em 2 pontas, pelo menos. Aqui. Vou pegar a minha régua e vou traçar. Tá? Então, aqui tenho 110 e aqui eu vou ter... Aqui, na verdade, o que acontece? Você vê que tem um abaulado dos 2 lados, depende de qual barra você vai utilizar, tá? Então, eu vou colocar a medida no meio e tirar essa borda, tá? Eu vou recortar essa bordinha, então eu vou tirar um pedaço de cada lado e vou fazer o traço. Então, eu tracei dos 2 lados, então eu tenho aqui o espaço do meu volume, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o estilete na última lâmina, tá?
porque agora a gente tem que fazer o corte inteiro desse elemento. Antes de cortar, eu gosto de virar o sabão, tá? E fazer essa medida dos 11 aqui, ó, tá? Só pra gente ter noção a hora que estiver cortando. Então, eu vou colocar aqui, medir de novo, do outro lado. Vou passar a lapiseira e aí eu tenho um traço já meio que definindo aonde que a minha lâmina tem que passar. Aí o que que acontece? Eu tenho noção aqui e tenho aqui também, tá? Então agora eu vou começar a recortar. Bem devagar. Aí você vai afundando a lâmina. E aí você vai tendo noção aqui, tá vendo? Ó, no desenho que eu fiz, ó, a linha aqui. Você apoia e desce. Cuidado para não ter perigo de nenhum acidente, então a gente já cortou, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa lateral, tá? Só medir de novo aqui para ter certeza que tá tudo certo. Tirar essa beiradinha. Isso. E agora eu venho recortando, bem devagar, tá? E aí pode acontecer, por exemplo, ó, de ficar um pouco torto, não tem problema. Você volta, faz o processo de novo e acerta. E aí você conseguiu a lateral já, tá? Agora eu vou recortar a outra lateral. Que eu tenho aqui. Beleza. Então, eu já fiz, já tenho a minha forma, tá vendo? Agora, o que que falta? Falta eu trabalhar a altura dele, né? A altura desse aqui, no caso, é 4 metros, então eu venho um para 250. 1, 2, 3, 4. Eu já vou cortar dois. Ah, não, são dois de 7 metros e um de 4. Então, eu vou cortar o de 4 primeiro. Eu achei que eram dois. Aqui. Deixa eu só confirmar. Ah, não. Eu fiz com 5 aqui. Deixa eu arrumar. Aí. Então, eu vou passar de novo a linha. Ó, tracei. Vou virar o sabão. Vou traçar também. Então, eu já tenho minha linha guia que eu posso fazer o corte. Se você quiser, você pode pegar alguma coisa mais durinha, um pedaço de lixa, um pedaço de papel paraná que você tenha, para poder apoiar o dedo, tá? Se você achar que tá muito duro, isso vai depender do sabão que você escolher, tá? Então, ó, já tem a primeira peça recortada, que é esse modelo aqui, ó. Certo? E aí, a gente vai repetir isso para todos os outros. Deixa eu ver quanto que sobrou desse aqui. Esse aqui sobrou 7 certinho, para a gente poder colocar nessa outra tipologia aqui, ó, tá? Que é 7 metros. E agora a gente vai fazer uma outra. Então, por exemplo, essa daqui, ó, é igual, né? Elas têm a mesma dimensão, só que com alturas diferentes. Então, como é igual, você pode até aproveitar a barrinha que você já cortou para fazer um molde, tá? Porque como é um estudo volumétrico, é claro, precisa ter as dimensões corretas e tudo, principalmente que nós vamos fazer o estudo de insolação. Mas você consegue, a gente nunca consegue fazer exatamente porque é manual, né? Então, quando é manual, a gente acaba não conseguindo exatamente a mesma dimensão. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Então, agora que eu medi, o que que eu faço? Eu pego a lâmina do estilete e vou
passar aonde que eu tenho que cortar, ó. Então, eu faço minha marcação e faço o corte de novo. Aqui você consegue tirar aquela beirada, tá vendo? Ó, a beirada aqui, ó. Então, na hora que você corta, por isso que eu fiz aquela medida no meio e não na beiradinha do sabão. Aí, consegui. E vamos fazer a última. Já temos, então, o nosso outro bloco. Agora, eu vou tirar a altura dele, ó, que é o 7. Beleza, ó. Então, eu tenho as minhas formas. E tá aqui já a nossa outra tipologia. Agora, eu vou pegar, deixa eu ver se dá para aproveitar, ó. Qualquer coisa que você pode fazer, eu quero aproveitar um pedaço de sabão. Você pode cortar um pedaço, eu vou até fazer esse, para vocês poderem enxergar. Deixa eu ver quanto que tem de altura esse aqui. É 4, que é 40, né? Esse aqui não vai dar, esse aqui tem 3. Mas eu só vou mostrar como se fosse a altura correta, só para você poder entender. Então, vamos supor que você quer aproveitar um pedaço de sabão, né? Então, você pode colocar ele, né, no gabarito. Fala, ó, eu consigo aproveitar esse pedaço aqui, ó. Ele tá bem certinho. Ó. Então, eu vou recortar esse pedaço. E aí, ficou o quê? Ficou só um pedacinho, tá vendo? Então, o que que você vai fazer? Você pode pegar outro pedaço e encaixar, tá? Encaixa, faz a marcação. Deixa eu chegar aqui perto. E corta. Então, você tem a junção, pode aproveitar o material, tá? Para você fazer essa junção, o que que você faz? Para não ficar solto, né? Pega um palito de dente. Recorta, tira um pedacinho. E aí, você vai colocar um pedaço da barra e no outro e encaixar. Então, você tem o tamanho da volumetria que você precisa. Essa aqui, no caso, ela tá com uma altura diferente, mas eu fiz só para você poder ter essa noção geral, tá? Então, a gente tem essa aqui. Vamos fazer mais uma. Então, agora que eu tenho o tamanho, que as duas são iguais, ó, eu vou trabalhar já direto nela aqui. Inclusive, essa barra de sabão, ela já tem até uma linha aqui que ajuda nesse processo. Conforme você vai pegando mais prática, você não precisa ter essa linha de lateral, tá vendo? Então, nas primeiras você vai fazendo as linhas laterais para ajudar no corte. Depois, se você não quiser, já tiver com prática, você não precisa fazer. Que é isso aqui que eu tô fazendo agora, ó, essa linha aqui, tá? Eu prefiro cortar do mais alto para baixo, ó, então eu vou fazer assim. Cortei, e agora eu vou dar a lateral, né? Isso aqui.
As primeiras barras que você vai cortar mais tortinho, é treino, tá? Não tem jeito. Devagar você consegue prática nisso. Então, agora eu vou colocar na altura, que é 40. E vou descer. Beleza. Ó, aqui ela ficou meio tortinha, tá vendo? Ó? Então, o que que você faz? Vou fazer desse lado aqui para você enxergar melhor. Você vem bem de levinho e vem passando devagar até acertar. Ó. Aí já acertou, tá? Então, já temos mais uma. Deixa eu tirar essas rebarbas. Então, agora, essa daqui é 4, ficou muito mais alta. Também não vai dar pra... Vamos ver se a gente consegue aproveitar isso aqui, que a gente já aproveitou esse pedaço. Agora dá pra cortar aqui. Vamos ver, que fica bem fininho, não sei se vai dar. Vamos testar. Aí. Cuidado, tá? Com o dedo, sempre devagar, com muita cautela, para o estilete não escapar e você não se machucar, tá? Um pedacinho aqui ainda. Aí, ó. Vamos ver se deu a altura. Ainda não deu, vamos tirar mais um pouco. A questão da altura dá para você ir esculpindo mesmo, até chegar no que você precisa. Aí. Agora a gente chegou na altura, ó, tá? Então, eu vou pegar o palito, vou afundar aqui. Não precisa ser pedaço grande, tá? Só um pedacinho já é suficiente para fazer esse encaixe. Vou colocar nesse aqui para não ter perigo de quebrar. Aí. E aí você vem e encaixa, ó. Já deu certo, tá? Então, esse daqui foi um reaproveitamento de partes. Para vocês verem que é possível, que não tem necessidade de fazer tudo certinho, tá? Deixa eu jogar esse aqui fora. E agora a gente vai para essa tipologia aqui com 7,70. Vou tirar aqui só para ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu tenho altura aqui para essa barra. Essa barra tá com 6, não vai dar minha altura. Essa aqui, eu vou fazer um retângulo e depois eu vou vir com as pecinhas menores, tá? Que a minha barra de sabão não vai dar o tamanho. Então, eu vou marcar aqui a altura, 5, 7... Vou fazer o traço. Vou marcar aqui também. Passei. E agora eu vou cortar. Devagar. Isso.
tirar só uma beiradinha aqui. Beleza. Agora, eu vou ver esse tamanho aqui. Vamos ver quanto tem. Tem 1, 2, 3, 4,5. Deixa eu só conferir aqui. Então, tem 4,5. Vou pegar dessa ponta. 1, 2, 3, 4,5. Marquei. Marquei. Vou traçar. Cortar. E aí, agora eu vou fazer só essa... Deixa eu ver aqui. Eu já tenho essa parte, ó, tá vendo? Vou até virar. E agora só falta os dois quadradinhos da frente. Esse quadradinho da frente. Opa, escala errada aqui. 150. Tem 20 por 4. Então, esse aqui já deixa separado. Isso aqui eu só vou tirar essa rebarba aqui para poder fazer o quadradinho certinho. Tá na altura. Deixa eu ver se tem 4 aqui. Tem. Então, vai dar para aproveitar essa lateral. 1, 2, 3, 4. Medi. Tracei. Aí. Tá. Agora... Deixa eu só conferir aqui de novo. 2, né? Aqui. Eu já vou cortar o segundo. Cortei o primeiro. Acertar. Cortei o segundo. E aí eu venho e encaixo. Tá meio... Deixa eu tirar só essa beiradinha aqui. Pra poder encaixar melhor. Aí, deu o tamanho certinho, tá? Então, a gente pega o palito. Fura. E vem com a barrinha de sabão. Deixa eu pegar mais um palito. E faz a outra. Tem uma tipologia já pronta também. Então, aqui nós temos os dois da frente, esse pronto, esse. Então, só falta mais um, né? Que é esse daqui. Esse daqui tem 12. Vamos pegar uma barra de sabão nova, que esse daqui a altura é bem maior. Esse aqui eu vou fazer separado também. Deixa eu ver se a barra de lado vai dar. Vai dar certinho a barra de lado. Então, eu vou fazer aqui e depois eu vou fazer esse quadradinho aqui, tá?
Entendi. Marquei. Vou cortar. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Agora eu vou ver essa distância aqui. 7. Atenção. Aqui. Vou marcar também. Essa linha. Tracei e agora eu vou cortar. Dependendo do tamanho da sua barra, você faz com menos recortes, tá? Tudo vai depender da barra que você trabalhar. Ó, essa daqui, ela tem uma leve inclinação, mas eu tô aproveitando a barra, tá? Dependendo do tamanho da sua, dá pra você... Não precisa ter esse abaulado. Agora, eu vou pegar e vou fazer esse quadradinho aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se só confirmar a altura. 250. Esse aqui não dá pra aproveitar. Vamos ver se esse aqui eu aproveito. Esse dá. Deixa eu colocar aqui com 12. Deixa eu ver se dá o tamanho certo. Dá. Esse aqui ficou um pouquinho maior, vou ter que tirar depois. Tá. Deixa eu medir aqui. Quanto que dá? 60 e 60. Aqui deu certinho 60 e 60. Aqui. Marquei. Cortei. Beleza. E aí eu tenho... Deixa eu só tirar a altura desse. Eu deixei um pouquinho a mais nele pra sobrar, mas deixei muito. Tá certo. Joia. Agora eu tenho minha tipologia pronta, ó. Eu viro ele e aí depois você vai apertar, vai colocar com sabão, tá? Eu vou pegar a base da maquete que eu tenho aqui, que a gente vai agora colocar essa maquete, a volumetria na implantação, tá? Eu já tinha feito alguns, só não esquecendo o gabarito para você colocar as peças no lugar correto. Então, você vai pegar o palito, aquele mesmo processo. Deixa eu fechar o estilete, que eu não vou usar mais. Vai recortar. Um só já dá, tá, gente? Não precisa muito, não. É mais para não ficar sambando na maquete. Então, fixou. Aí, se de repente acontecer de você não ter sabão suficiente, o que você pode fazer? Você pode fazer esse procedimento no papel triplex também.
Lembra a primeira atividade que a gente fez, que foi a atividade do cubo? Então, você vai fazer o mesmo processo. Então, por exemplo, se de repente não tiver sabão suficiente, você pode montar com o papel triplex um volume, tá? Então, esse aqui. Mais um. Esse aqui eu vou precisar de ponta. Deixa eu pegar outro, que tá mais molinho. Dependendo do sabão que você pega, ele fica mais duro depois de um tempo. Opa, furou. Se furar não tem problema, tá? Só apoiar, puxa ele de volta. E eu só furei aqui porque já tinha marca, tá? Não fura de qualquer jeito não, que senão sua volumetria pode sair fora do lugar. Esse aqui, ó, eu fiz um papel triplex para mostrar para você, tá? Depois eu vou mostrar o passo a passo, mas eu vou colocar ele na maquete para você poder enxergar, tá? Então, esse aqui, no caso, você cola, né? Passa a cola e põe ele na base, tá? Depois a gente recola ele. Vou colocar os outros. Aí. Pronto. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem justamente o nosso entorno já definido. Eu vou só passar um pouco de cola no que eu fiz de papel triplex, que é o cubinho de papel aqui. Porque o importante é ter essa noção do entorno. Então, não importa o material. Tá? Eu acho importante você fazer com sabão para você ter acostumar, né, com o domínio do material, mas se de repente acontecer de não ter, você vai fazer no papel triplex, que eu vou mostrar agora como que eu fiz, só para a gente relembrar o procedimento do cubo, tá? Eu já trouxe aqui desenhado, então eu peguei, não sei se dá para ver direitinho. Então, eu peguei, coloquei o gabarito dele aqui, a altura, certo? Deixa eu pegar o volume para ficar mais fácil. Um dos volumes aqui que eu recortei. Só um minuto. Então, ó, esse volume aqui, ó, tá? Então, essa lateral eu vou desenhar aqui, é como se eu estivesse deitando ele, ó. Eu tenho um aqui, outro aqui, o outro lado aqui, e aí depois teoricamente tiraria esse, fazia isso, tá? Então, você vai fazer esse desenho das laterais com a altura, depois vai desenhar a base, né? E a cobertura em cima. E depois que você desenhar isso, você vai recortar e fazer o vinco. Lembra? O vinco na parte pontilhada, né, do desenho, que é justamente onde vai fazer a dobra. Então, você vai dobrar o papel, né? Colar a lateral, passa cola na borda, vai colar, segura, né, para ter espera, e depois você vai colar as duas partes tendo o volume, tá? Esse aqui é o procedimento, que é o passo a passo daquele primeiro exercício que a gente fez. Então, a gente aproveita para relembrar como é que faz, tá? Só que é claro agora com as dimensões do volume que você precisar, certo? Então, deixa eu tirar aqui. Então, nós temos, então,
a nossa primeira atividade concluída. Utilizamos a base da aula anterior, né? E já colocamos o nosso volume na implantação. Agora, nós vamos executar a segunda atividade, que na verdade ela é um complemento da primeira, que é a tipologia que nós vamos escolher. Vamos ao quadro? Então, o que a gente tem que lembrar, tá? Já tem um gabarito, né? Uma tipologia já, um gabarito já estipulado. Nós vamos recortar o sabão na tipologia definida. Então, qual das três que você escolher. No caso, eu trabalhei com essa, você pode escolher outra, né? Nós vamos recortar isso, dar forma para essa tipologia, né? E, se necessário, como eu falei para você, juntar as peças de sabão, dando a forma final, então, da que você escolher, tá? Então, por exemplo, eu escolhi essa, dá para fazer essa parte, depois essa, e um cubinho aqui, fazendo a conexão com o palito. Essa mesma coisa, essa dá para fazer de várias possibilidades, né? Tudo vai depender do tamanho do sabão. Pode fazer aqui, aqui e depois aqui também, ou pode recortar essa aqui separada também, se for o caso, certo? Então, agora, nós vamos voltar para a mesa de trabalho para fazer essa segunda atividade. Então, eu vou deixar a minha base de lado. E vou pegar a folha do arquivo que eu disponibilizei com as três tipologias, tá? Então, eu tenho essas três, a que eu escolhi foi essa aqui, tá? Eu vou trabalhar com ela e nós vamos, então, recortar esse volume. O processo é exatamente o mesmo, tá? Não tem muita diferença. Você vai pegar a altura, recortar. Eu, no caso aqui, já deixei uma pré-definida, ó, que eu recortei aqui, ó. Mas, deixa eu achar o volume certo. Não tem problema, tenho essa aqui, ó. Essa daqui, no caso, eu tinha feito a beiradinha, faltou a outra peça, e essa daqui eu fiz em 3 partes, tá vendo? Então, o processo é exatamente o mesmo, você só vai usar a base que eu te dei, que é uma delas, né? Vai calcular a altura, vai deixar na altura correta, vai cortar e, se necessário, você vai fazer a junção dessas peças, tá? Então, essa daqui é a nossa segunda atividade, que agora a ideia é o quê? Deixa eu tirar aqui. Então, a gente tem a nossa implantação, o nosso terreno, o nosso entorno, a tipologia escolhida. E agora eu quero que você comece a pensar no posicionamento. Qual é o posicionamento ideal para isso? Que é a nossa terceira atividade. Eu quero mostrar para vocês agora, no quadro, quais são os pontos que a gente tem que se atentar no posicionamento nesse estudo da implantação. Tá? Nós vamos primeiro, né? A gente vai fazer um estudo com o heliodon, que é um aparelho, esse heliodon é um aparelho que faz a simulação da insolação durante o dia, tá? Por que a gente vai fazer isso? Para poder entender a movimentação do sol, né? E escolher o melhor posicionamento dos volumes da edificação escolhida. Então, qual é a melhor posição para eu colocar a tipologia que eu escolhi? Nós vamos também delimitar espaço, né, para essa tipologia escolhida. Então, eu vou fazer esse estudo, vou mexer na volumetria, olhando no heliodon, e depois eu vou delimitar esse espaço. Então, é aqui que minha tipologia vai ficar. Depois que eu delimitar o espaço para a minha edificação, eu vou delimitar o espaço também para a área da piscina, que tem uma área já pré-definida, tá? De 7x3. E depois, por fim, eu vou delimitar também o espaço da área de descanso, que é
um elemento que nós vamos executar, que é o pergolado e a marquise. Agora eu quero que você veja o vídeo que eu mostro o procedimento do Heliodon. Vamos lá? Esse é o aparelho Heliodon. Ele tem, deixa eu apresentar ele para você. Ele tem essa base, tá? E essa base, ela tem os pontos cardeais, ó, norte, sul, leste, oeste, tá? Então, essa base, ela ajuda a posicionar justamente eu tenho os outros horários, 10, 11, quando eu chego bem em cima, bem no topo, eu tenho meio-dia e vai entardecendo e eu vou fazendo esse movimento, né, com a luz no ar, ok? Então, esse é o processo de funcionamento desse aparelho. Agora, eu vou mostrar para você, com a tipologia escolhida, o nosso terreno mais de perto. Então, eu vou colocar aqui a tipologia que foi escolhida no nosso terreno, tá? Eu tô aqui ao sol do meio-dia, só para a gente enxergar toda a disposição desse modelo, tá? Esse aqui é o que eu escolhi, então é ele que nós vamos ter que pensar no posicionamento, se eu vou deixar ele mais para frente, mais para trás e tudo mais. Eu deixei também já separado, além da tipologia, um espaço que seria a medida da piscina, tá? Então, são esses dois principais elementos que eu tenho que pensar. Então, eu vou descer o Heliodon agora, às 9 horas da manhã, para você poder enxergar o sombreamento. Então, às 9 da manhã, eu não tenho nenhum problema com a vizinhança em sombreamento, né? Se você prestar atenção, esses modelos, eles são mais baixos, então a sombra não chega a atrapalhar. Então, eu vou ter insolação durante todo o dia nessa fachada aqui, que é a fachada leste, tá? Então, o que eu tenho que me preocupar, na verdade, é com esse lado aqui, que é o lado oeste, ó. Então, eu vou passar, ó, aqui já tem mais ou menos 11 horas da manhã, cheguei ao meio-dia, meio-dia é o período com o sol a pino, então a gente não tem um sombreamento definido, né? E aí eu vou chegando mais ao final da tarde. Vou colocar aqui mais ou menos umas 4 horas da tarde aqui para a gente ter mais ou menos uma noção, tá? O que acontece às 4 horas da tarde? O sol tá mais forte, né? Então, eu preciso ter uma área com um sombreamento maior desse lado. Então, eu posso chegar a minha edificação para cá, se dependendo da localização, se for um lugar mais frio e eu quiser essa insolação, eu chego ele mais para cá, ó, eu vou trazer ele mais para a ponta do terreno e aí eu vou ter insolação dos dois lados. Isso vai depender da localização, tá? Localização geográfica, no caso. E aí, a área da piscina e a área do pergolado, que a gente pontuou, que a gente vai pontuar também agora na aula, a ideia é que tenha uma insolação durante todo o dia na piscina, tá? Então, o ideal é que essa piscina fique na frente e não atrás, porque se eu colocar atrás, o que vai acontecer? À tarde vai sombrear, tá vendo? Então, o melhor posicionamento, no caso dessa tipologia, ela ficar mais no canto, né? Para ter sol durante todas as horas do dia. E a área de lazer ficar mais ao fundo, para eu ter, vou repetir aqui o movimento do sol, para você conseguir enxergar a insolação da piscina, ó. Em nenhum momento do dia eu tenho sombra pegando nessa piscina, certo? Então, a ideia é colocar ela mais no meio, porque se eu colocar aqui, ó, aqui eu já tenho área de sombreamento. Então, se eu tenho área de sombreamento, o ideal é eu colocar o quê? O pergolado, né? Então, essa posição aqui do pergolado seria uma posição legal, tá? Então, nós vamos agora voltar para a mesa de trabalho para começar a outra atividade. Então, aqui, olha,
eu já tenho a maquete já definida com os posicionamentos que a gente conversou no vídeo. Então, o posicionamento da edificação ficou mais à direita, tá? Para ter esse acesso de fluxo aqui de passagem. E o pergolado ficou no fundo com a piscina mais central por conta de ter insolação durante todo o dia, certo? Então, essa daqui é o nosso produto final. O procedimento para fazer as árvores, tanto você pode fazer com isopor ou pode fazer com sabão. Os carros também é o mesmo processo que a gente faz com isopor. Esse eu fiz no sabão, mas é bem parecido, tá? Inclusive é até mais fácil. E aí você complementa e finaliza, então, a gente finaliza, então, essa atividade. Só que eu vou mostrar para você como que faz o pergolado, tá? Que é a nosso próximo procedimento. Só para finalizar essa implantação e tudo que tem de componente nela, tá? Vamos ao quadro agora. Como que a gente tem que executar, então, o pergolado ao marquise, né? Executar na escala da maquete, sempre, tá? Nós vamos recortar as peças no tamanho que a gente delimitar, depois a gente vai montar e colar essas peças e, por fim, locar ela na implantação, tá? A mesma coisa vai acontecer com esse é o pergolado e a mesma coisa vai acontecer com a marquise. Desenhar no papel Paraná, pode ser no papel ou pode ser no próprio sabão, tá? São duas possibilidades. Você vai recortar, então, esse desenho, depois você vai colocar os palitos de dente no lugar dos pilares e, por fim, posicionar esse elemento na maquete, tá? Vamos agora para a mesa de trabalho, para eu mostrar para você como que foi feito. No caso aqui, eu recortei um sabão mesmo, fazendo a marquise, ó, tá? Que é a peça, essa aqui é a única que eu não encaixei. Deixa eu virar aqui, que é o elemento de cobertura que vai dar passagem e acesso à edificação, tá? E o pergolado eu fiz com palito de dente. Como que eu fiz o pergolado? Deixa eu mostrar para você agora. Então, eu tenho... Aqui eu já tenho ele pronto, só para eu ver a medida mais ou menos. Eu coloquei com 60, vamos ver aqui. Os palitos. Então, você vai estipular o tamanho que você quer, tá? Vai medir do tamanho que você quiser, que você escolher. Deixa eu pegar uma caneta escura aqui para ficar mais fácil. Mediu. Aí você vai juntar eles e vai fazer o corte. Tira toda a beirada, vai do outro lado, tira toda a beirada, tá? Aí, você vai pegar 1 ou 2 palitos para fazer a base do teu pergolado, tá? Pega a cola, passa a cola em um deles e gruda. Espera secar, dá um tempo para aderir a cola. Vou colocar aqui na base para ficar até mais fácil, para secar melhor. Deixar na... E aí, você vai começar a passar um a um os palitinhos e vai começar a colar em cima. Então, você vai colar. Ah, passei muita cola. Se você quiser, você pode trabalhar com a pinça também para ficar mais fácil, tá? É uma possibilidade aí. E você vai fazer toda a extensão do volume que você quer, tá? Deixa eu só... Fazer com paciência, com calma, para ficar certinho, até chegar nesse resultado aqui, tá? Que é o resultado da cobertura. Então, depois que você tiver a cobertura seca, que é o caso que a gente tem aqui, né? Você vai tirar as pontas,
Tudo vai depender do modelo que você quer, tá? Isso você que vai delimitar. Então, você tira as pontas e aí tem já a cobertura definida. E aí, você vai dar a altura. Você vai pegar o palitinho. Você vai sempre cortar maior do que a altura que você quer, tá? Porque você vai afundar ele no... Como fala? Afundar ele no isopor. Então, tem que esperar. Com cola na ponta do dedo, tá demorando para aderir. Então, você vai deixar secando, vai esperar ficar pronto até... Deixa eu pegar o pronto aqui. Até ficar desse jeito. Esse aqui, no caso, eu fiz um desenho, né? Então, esse aqui seria toda a área de lazer da cobertura do espaço que foi feito, tá? Essa daqui é uma possibilidade, dependendo da escala que você está trabalhando, você pode fazer, se for maior, né? Você pode fazer com palito de churrasco também, se quiser, tá? E a marquise, a mesma coisa. Você pode fazer com palito, pode fazer com papel, ou, como eu mostrei para você, pode fazer também com o próprio sabão, porque às vezes você está recortando o sabão, sobra tiras mais finas, né? Então, você consegue dar esse resultado, tá? Eu vou só encaixar essa última peça para a gente finalizar, então, essa atividade. Então, a gente fez o pergolado, fez o estudo da insolação para deixar a piscina no local correto, a nossa volumetria e os nossos complementos com árvores e carros, certo? Nós vamos agora iniciar uma outra estrutura, que agora a gente fez o pergolado, a gente entendeu como faz a maquete. Eu quero mostrar para você nos slides uma outra estrutura que pode ser feita, que é o domus e a clarabóia, tá? Esse domus pode ser chamado tanto de domus quanto clarabóia. Ele é utilizado nas coberturas, né, para ter para ter a insolação interna, tá? Então, ele é um elemento que vai na cobertura e que possibilita a entrada de luz solar. Então, como que a gente vai executar isso? Nós vamos recortar as peças da estrutura. Depois de recortado, nós vamos montar essas peças. Depois nós vamos recortar o acetato, que vai fazer a representação desse vidro, que é justamente por onde entra a luz solar. E, por fim, nós vamos colar a base dessa clarabóia, tá? Esse elemento que nós vamos fazer agora, nós vamos utilizar ele na próxima aula. Então, é importante que você, depois dele pronto, traga ele na próxima aula para a gente complementar a nossa maquete da aula 4, da aula 5, tá? Vamos à mesa de trabalho agora, executar essa última atividade. Então, eu tenho aqui, deixa eu só mostrar para você conseguir compreender melhor o que nós vamos fazer. Então, eu tenho a planta baixa que nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? E como é um elemento de cobertura, ele vai estar exatamente nesse espaço pontilhado aqui, que é a projeção do telhado, ok? Então, eu vou pegar esse espaço, né? Vou pegar essa medida, essa escala está na 1:50, vou pegar essa medida e vou transpor isso para o papel, tá? Então, aqui, 1:50, eu tenho aqui 5,60, deixa eu só anotar, 5,60 por 3,45. 3,45. Então, eu anotei. Isso aqui você não vai precisar plotar para essa aula, tá? Eu já estou passando as medidas aqui, que é 5,60 por 3,45. Essa planta a gente vai usar só na aula que vem. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu papel. Nós vamos trabalhar com um papel diferente,
que é o papel roller ou papel sapateiro. Ele é muito parecido com o papel Paraná, tá? Só que ele tem uma coloração um pouco mais acinzentada. E ele é um papel que não precisa de acabamento. Se você não quiser pintar, também dá para ficar ele cru, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou desenhar aqui um espaço de 5... Eu vou desenhar mais no meio, tá? Para você poder entender melhor. Então, ó, 5,60 por 3,45. 3,45. Deixa eu só conferir aqui. Tá? Então, eu tenho esse espaço. Vou pegar minha régua. O ideal é fazer com esquadro. Deixa eu pegar o esquadro para ficar melhor. Então, eu alinhei. Passei o traço. E passei o traço. Então, finalizei. Esse aqui é o espaço que eu vou precisar, tá? Só que o que acontece? Esse é um elemento que ele tem uma borda. Então, eu vou trazer um aqui, que já tá desenhado, só para ficar mais fácil. Para você poder entender melhor, ó. Eu trouxe o 5,45, né, por 3,40. E depois eu trouxe 0,35 para dentro e 0,35 para fora, tá? Então, eu fiz essas duas dimensões. Então, o que eu faço aqui? Aqui. Eu vou pôr 10,20. (35 para fora e 35 para dentro. Isso de todos os lados, tá? Então, eu vou fazer isso e depois eu vou, então, desenhar a minha borda. Com o desenho, vocês vão entender melhor o porquê dessas bordas, tá? Depois que a gente recortar. Então, você vai fazer todo esse desenho, tá? Você vai repetir ele, são duas partes, tá? E vai desenhar também a lateral, as alturas, para ele ir para a base, para ele ir em cima. No caso aqui, eu coloquei com 0,60, tá? Então, você vai desenhar, por exemplo, no tamanho que ficar o tamanho de fora, né? Que vai ficar aqui com 6,15. Então, você vai desenhar 6,15, que é o tamanho final, tá? Deixa eu fazer assim que fica mais próximo do que você tá enxergando aí. Com 65. 65 centímetros. Aqui. Beleza. Então, eu vou fazer esse traço. Eu vou fazer 2 peças nesse tamanho e 2 peças no tamanho menor, que é esse aqui, tá? Que aí você vai ter todas as peças. Então, por exemplo, eu tenho aqui o desenho, as minhas peças maiores, eu já vou recortar aqui para você poder enxergar. Então, eu vou pegar a régua, aquele mesmo processo, tá?
Cuidado na hora de cortar. É o mesmo processo do Paraná, precisa de mais de uma passada de estilete. Você vai recortar a área externa, que é a última linha, tá? E depois vai recortar a parte de dentro. Então, você vai passando, faz o recorte. E aí, eu tenho também uma peça já prontinha desenhada. Então, você vai ter duas peças dessa daqui. São duas peças iguais, que já eu vou explicar por que são duas, tá? Então, duas pecinhas dessa, duas que é o tamanho maior e duas que é o tamanho menor, tá? O que você vai fazer? Então, a primeira coisa agora a gente vai usar o acetato, né? Que é a representação do vidro. Então, você vai pegar o acetato e vai recortar, vai desenhar em cima. Você pode pegar uma caneta mais escura para você poder enxergar. Vai fazer a linha do desenho, tá? Vai recortar. E aí você vai ter o tamanho já definido. Aí sim, você vai passar cola e colar o acetato em uma das partes. Vamos lá. Pronto. Colei. Agora eu vou passar cola na outra parte e vou passar por cima. Então, eu vou fazer um sanduíche com o acetato. E aí, isso aqui dá acabamento, não fica aparecendo a cola. Então, te dá um acabamento melhor, ó. Passou a cola na borda. Cuidado com o excesso, tá? Espalha bastante, espalha bem. E depois você vem por cima. Então, virou um quadrinho, tá vendo? Então, isso aqui vai estar na cobertura e a luz solar vai passar por cima, tá? Então, você espera secar, tá? E depois você vem com a sua parte de base, que é o que vai sustentar a tua cobertura, tá? Você vai pegar, eu acho que eu falei errado para vocês. Você vai pegar a linha de base, aquela primeira linha, que é a linha central, para fazer o apoio da cobertura, tá? Então, ó, é 5,55. Então, eu vou pegar a cola, vou passar aqui. O ideal é, aqui eu escrevi no papel, né, para poder mostrar e tudo, mas se você puder não escrever, melhor. Essa aqui é 3,25. Vamos colar também. Então, você vai fazer toda a volta da maquete. Essa cola também. E por último, a última peça. Para finalizar a nossa claraboia. Então, você vai esperar secar. E aí a gente tem essa última atividade já quase pronta.
Então, essa aqui é a nossa clarabóia, ó, tá vendo? É um elemento que tem uma... Deixa eu pegar, aqui já tá seca. Então, é um elemento que possibilita na cobertura a entrada da luz, como eu disse, tá? Tem uma base aqui, existem algumas bases que são vazadas para saída de ar também. Então, tem vários modelos, esse aqui é só uma possibilidade. Você pode achar alguns modelos na internet, tentar reproduzir para você treinar. Mas essa daqui é a que a gente vai utilizar na próxima aula. Então, eu quero que você não se esqueça de trazer ela para a montagem do nosso restaurante, que vai ser a nossa aula 5, tá? Bem, então nós terminamos as atividades de hoje. Nós vamos agora ver quais são os materiais e as ferramentas que nós utilizamos para você se programar e não ter problema em relação à falta de material e tudo mais, tá? Vamos ao quadro que eu vou mostrar para vocês qual é os materiais que a gente utilizou. Então, o papel Paraná, que na verdade o papel Paraná você pode ou não utilizar, que é justamente a clarabóia, né? Eu utilizei o papel sapateiro, então você pode escolher aí. O papel triplex foi utilizado para fazer o volume, que também é opcional, tá? Que na verdade os volumes, a maioria, devem ser feitos na barra de sabão. Outro material que a gente utilizou foi o palito de dente e a folha de acetato transparente fazendo a representação do vidro. As ferramentas são as ferramentas básicas de sempre, o estilete, a régua metálica, a cola branca, a cola de isopor, base de corte, escalímetro, tesoura, pincéis, o lápis, fita crepe, esquadros. A lixa, gente, no caso aqui, vocês vão utilizar no corte da clarabóia, tá? Então, se ficar alguma imperfeição, vocês vão utilizar a lixa, recipiente para cola e a pinça. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado os conteúdos. Um bom trabalho e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Ei, gente, boa noite. Como vão vocês? Como vai a correria do ateliê? Só deixa eu verificar uma coisa aqui rapidinho, gente, antes de eu falar com vocês definitivo. Que a professora falou de mais uma aula, mas no meu sistema não consta nenhuma outra aula de maquete. Essa seria a nossa última aula de maquete. Então, vou verificar isso para passar a informação correta para vocês. Exatamente. Essa é a nossa aula 6, não a aula 5. Ok, tudo bem. Bem, então eu vou dar como encerrado mesmo essa nossa última aula, a P4, né? Nossa última aula de maquete. Então aqui eu me despeço de vocês em aulas práticas, no semestre pelo menos, né? É a nossa última aula. Amanhã vocês têm a entrega de ateliê. Bem, então vamos lá. Vamos tentar ignorar o fato de 30 minutos de aulas de cortando sabão de coco. Vamos ver o que realmente é importante nessa aula de hoje aí. Que vai ser interessante para vocês vão levar isso para o semestre que vem, semestre que vocês vão ter uma matéria que é bem interessante, bem importante também no curso de arquitetura, que é conforto ambiental, que é onde vocês vão aprender mais sobre questão de insolação, tratamento acústico, tratamento de cálculo luminotécnico, né, para a gente calcular a quantidade boa necessária para um determinado ambiente de luz artificial e natural, de circulação de vento, tudo isso. Então, a gente vai usar bastante essa questão de maquete nessa próxima matéria, que vai ser onde a gente vai montar um ambiente e vai utilizar esse ambiente para botar no heliodon, que é esse aparelho que ela usa aí, que mal deu para ver que estava bem escuro, mas a gente vai ter na faculdade disponível para a gente botar a maquete de vocês
para a gente poder fazer essa análise da incidência solar sobre o imóvel ou sobre a construção em geral. E ver a movimentação do Sol durante determinadas épocas do ano, que vai variando. Então, a gente vai ter sempre essa preocupação o resto da vida durante a profissão, de qualquer obra que a gente pegar, somente para construir do zero, de ver essa posição da insolação para você proteger a fachada voltada para o sol da tarde e valorizar a fachada e os ambientes que vão ficar ao sol da manhã. Isso a gente vai fazer sempre. Então, isso aí, a maquete também é importante, é interessante você para entender, às vezes, a volumetria, né? Infelizmente, como foi na aula passada, tem um cliente que não entende nem com 3D, às vezes, a maquete. É difícil hoje em dia, claro, mas tem gente que acontece realmente isso. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de algumas coisas. Vocês também já viram aí a questão do pergolado, que é da marquise, que é muito utilizada como uma estratégia para a gente barrar um pouco a incidência solar, principalmente na parte do sol da tarde. E também temos de claraboia para quem quer ganhar mais iluminação. Isso é pouco utilizado no Brasil, somente na nossa região. Claraboia, no caso, principalmente pelo fato de que claraboias, além de ser de difícil instalação, são ótimas para dar patologias, ou seja, vazamento. Então, não é algo comum da gente utilizar, até porque nós somos um país tropical e uma região, uma cidade muito quente. Então, ninguém quer muito ter o sol aberto em cima da sua cabeça. Então, fica mais normalmente limitado justamente a janelas e portas e tá ótimo. Tá certo, então, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida em relação ao ateliê que eu possa ajudar agora? Como vocês estão? Ô, professor, só para confirmar, amanhã para entregar tudo pronto? Sim. Então, no caso, a gente que estava em grupo vai ter que entregar o do grupo todo, né? Isso, exatamente. Ah, tá, ok. Não, era só essa dúvida mesmo. Aí vocês podem escolher. A outra turma, a outra turma entregou hoje, vocês vão entregar amanhã. E vocês podem escolher. Teve grupo que escolheu que eu analisasse o projeto e depois marcasse com eles uma aula aqui no Teams, só com um grupo para falar do projeto, eu mostrar onde podia melhorar, o que estava legal, o que estava ruim, ou então não faz nada. Tá. Ah, porque a gente também está enrolado com o negócio do PTG lá, que teve que refazer, tá tendo que refazer, né? Sim, refazer aqueles detalhes, né? Vai ter que passar para o PowerPoint a apresentação, tudo, enfim. Sim, quero. Mas beleza, então. Certo, gente? Obrigada. É isso, então. Vejo vocês aí em breve, quando der. Vamos ver. Eu vou confirmar no sistema da faculdade, mas eu acredito que não vai ter outra aula de maquete. Eu acho que essa realmente é a última aula, já que não tem nada no sistema falando de outra aula. Acho que simplesmente isso aí foi um erro de gravação. Então, por enquanto é isso aí. Tá certo? Qualquer novidade eu informo você se a gente for ter alguma outra aula que ficou para trás por algum erro do sistema. Beleza? Tá, ok, professor. Boa noite. Então é isso aí, gente. Boa noite, bom descanso. Se vocês conseguirem. Bom trabalho com a ateliê e portfólio. Valeu. Valeu. Tchau.